E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a autoridade da igreja, né? Aquilo que os padres chamam de o poder das chaves, né? A igreja tem o poder das chaves, né? De ligar e de desligar. Só uma pessoa que é rebelde, né? Os rebeldes não aceitam isso. Jesus Cristo falou para Pedro, né? Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, Jesus Cristo deu essa autoridade a Pedro, deu essa autoridade, né, à igreja. Mas os rebeldes, o nome já está dizendo, né, desde o Antigo Testamento, são rebeldes, né, por natureza, são o bando, né, de Coré. Os que não creem em Deus, os que não temem, né, a Deus de maneira nenhuma, até zombam de Deus, né? Mas, como está escrito lá em Gálatas 6, né, 7, de Deus não se zomba, porque a sua ruína, né, não tardará, como diz o apóstolo Pedro. Essas pessoas já estão preparadas para a perdição, né, eterna. Por quê? Porque não obedece a Deus. Eles acham que obedecer a Deus é Deus, né, vir pessoalmente se apresentar a eles. Se Deus enviar alguém, eles não acreditam. É impressionante, né, essa obra que o diabo fez, né, com o protestantismo, né? Quer dizer que eles não acreditam na igreja, né, no Papa. Eles não acreditam que a igreja tem o poder das chaves. Eles querem ver Jesus Cristo pessoalmente. Mas veja, Jesus Cristo está dizendo que deu, né, as chaves a Pedro. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar será ligado, tudo que você desligar será desligado. E uma das coisas que a igreja fez que o mundo não agradece, né? O mundo pagão, o mundo do protestantismo, né? O mundo guiado pelo diabo não agradece, é a Sagrada Escritura. Não há um sujeito na face da terra, com todo respeito, que que estudando honestamente não vai entender que o Novo Testamento que temos hoje, até mesmo toda a Bíblia católica que temos hoje, é obra da Igreja Católica, né, inspirada pelo Espírito Santo. Né? Não há um historiador honesto que vá dizer, não, isso é mentira. Né? Não há um pastor que seja honesto que vai dizer que isso é mentira. Mas, né, os rebeldes faz questão de não entender, porque são rebeldes. São pessoas destinadas para a perdição, né? Porque se Jesus está dizendo que a igreja tem a autoridade de ligar e desligar, quem sou eu para dizer que não? Repito, né? A Bíblia, a igreja canonizou as Sagradas Escrituras, só é Sagradas Escrituras, só é palavra de Deus, porque Deus usou dos seres humanos, né? Usou da igreja para construir esse livro, né? Os católicos construíram essa Sagrada Escritura que a gente tem hoje. E a igreja teve essa autoridade, né, de ligar e desligar. Quer dizer que os hereges acreditam até aí. Veja o que o diabo fez na cabeça desses hereges, desses irmãos, né? Eu falo assim, mas com respeito. Eu falo assim um pouco meio duro, porque eles estão cabeça muito dura, né? Eles estão cabeça muito dura, são rebeldes, né, por natureza. E a palavra de Deus vai dizer lá na carta de Judas, no versículo 22, né, e o versículo 23, na carta de Judas, né, uma cartinha pequena, no versículo 23, 22 e 23, vai dizer que a gente se esforce, né, para tirar esses inconstantes, né, para esclarecer para esses vacilantes, como que tirando ele do fogo. Então é isso o esforço que a gente tem feito aqui no canal, para ver se tira alguns desses, né, da unha de Satanás. Da unha de Satanás. Então a igreja tem a autoridade de ligar e desligar. Só um rebelde que não aceita isso. Porque, como eu digo, né, a lei de Deus, os homens, principalmente, né, esses rebeldes, não respeitam a lei de Deus. Né, não respeitam a lei de Deus, eles zombam de Deus. Mas eles não conseguem fazer isso com as leis dos homens, né? Eles não conseguem fazer isso com as leis dos homens, eu costumo dizer aqui no canal, né? Eles não conseguem fundar uma própria prefeitura, eles não conseguem ser
aquilo que não é, referente à lei dos homens. Quer dizer que, né, há toda uma desordem na natureza do protestantismo. Há uma desordem muito grande. Falo isso com respeito, para tentar tirar alguns, né, das unhas de Satanás. E a igreja tem essa autoridade de ligar e desligar. Jesus Cristo disse em Mateus, né, 18, versículo 27, uns versículos antes, fazendo aquela correção fraterna, né? Se teu irmão errar, corrige-o. Se ele permanecer no erro, leva 2 ou 3 e corrige-o. Se ele permanecer ainda no erro, levai-o à igreja. Esse movimento de nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo para mim e para você que Jesus Cristo deu, né, a última palavra à igreja. Se nem mesmo a igreja, a pessoa obedecer, seja para ti um pagão ou um publicano. Ou seja, a pessoa passa a ser um pagão ou um publicano. Mesmo batendo na tecla, dizendo que crê em Deus, mas não crê. Porque quem crê em Deus, recebe os seus servos. Né? E Jesus Cristo enviou essa igreja com essa autoridade, com esse poder das chaves de ligar e desligar. Agora, se os irmãos, né, aceita a Sagrada Escritura, aceita o poder da igreja, né, a autoridade da igreja de ligar e desligar com relação às Sagradas Escrituras, aí o irmão duvida, por exemplo, do batismo de criança. Batizar criança ou adulto? O sábado ou o domingo? Ter imagens ou não ter imagens? Ter devoções aos santos ou não ter devoções? Agora eu pergunto, né? Se a Bíblia, que é essa obra, né, guiada pelo Espírito Santo, que os católicos moldaram, é uma obra muito importante, né? Para os protestantes, eles colocam até acima de Deus. Agora, se a Bíblia tem essa importância toda, e os católicos, no início da igreja, foram capazes, né, guiados pelo Espírito Santo, de canonizar as Sagradas Escrituras, de ligar as Sagradas Escrituras no céu, Deus também ligou, né, todo o Novo Testamento. Agora, essa mesma igreja não tem autoridade de batizar crianças? Essa mesma igreja não tem autoridade de dizer, olha, as imagens são importantes? Essa mesma igreja não tem o direito de dizer, a autoridade de dizer, olha, o dia do Senhor é o domingo? Essa mesma igreja não tem a autoridade de dizer, olha, ter uma devoção, né, a Maria Santíssima e aos santos é importante? Senão a igreja não teria ligado. Se a igreja ligou que essas coisas são importantes, meu irmão, Deus também ligou no céu. Ou você com todo respeito, né, ou você é maluco ou se faz de maluco, né? Porque se a igreja ligou a Bíblia no céu, canonizou, ela está ligada no céu, do jeito que a igreja ligou. Isso chama-se fé, não nos homens, mas fé em Jesus Cristo, que disse, se você ligar, eu ligo. Se você desligar, eu desligo. Isso é fé em Jesus Cristo, não é fé nos homens. Os hereges, rebeldes, temam em não crer. E muitas vezes, até a conversa fica difícil com esses hereges, por quê? Porque eles temam em negar nosso Senhor Jesus Cristo. Será que essa igreja não tem autoridade de dizer, não, batizar a criança assim quando ela nascer, já pode batizar? Se a igreja disse isso, Jesus também disse lá no céu. Porque se Jesus não fizer lá no céu, ele seria, né, um mentiroso, né, uma pessoa falsa, que disse, olha, o senhor pediu para a gente agir e o senhor não está concordando. É lógico que quando a igreja age, ela age movida pelo Espírito Santo. É lógico que ela age guiada pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo disse isso. Por isso que Jesus garantiu a Pedro que o que ele ligar será ligado, o que ele desligar será desligado. Isso é o poder das chaves. O que o herege não suporta. O herege não suporta por quê? Porque ele está desligado. Então ele não quer aceitar que está desligado. Mas quem está, né, no corpo de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, né,
sofre com o corpo e também se alegra quando um membro é honrado. Então quer dizer que a igreja tem essa autoridade de ligar e desligar. A igreja tem a autoridade de dizer, batiza criança ou não, tenha imagem ou não, domingo ou não, tenha devoção ou não. Quer dizer que a igreja tem essa autoridade. E repito, só um rebelde que não suporta a autoridade. Como é para Deus, eles não temem a Deus, não temem uma punição imediata, eles deixam isso para viverem lá depois com o seu pai, que é o diabo, né? O pai da mentira. Eles estão deixando para viver tudo lá. Porque a igreja recebeu a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo de ligar e desligar. Essa Bíblia que o irmão protestante tem na mão hoje é uma dessas coisas. É uma dessas coisas que está ligada no céu. Né? É uma dessas coisas, né, que está ligada no céu. Então você acha que com relação, né, a Maria Santíssima, com relação à devoção aos santos, com relação às imagens, a batizar criança, tudo isso que é católico, você acha que Deus não ligou no céu? Você acha que Jesus Cristo não cumpriu a palavra dele a Pedro, de ligar e de desligar? Então, essa é a beleza da fé católica, tem essa autoridade. Agora, ter a Bíblia e não acreditar em Deus, né, é uma rebeldia muito grande. É uma rebeldia muito grande. E vão prestar conta a Deus um dia, né, de sua rebeldia, de sua malícia, de sua zombaria contra Deus e contra os seus servos. Isso que é, né, o protestantismo, né, que não respeita o poder das chaves que Deus deu. Não respeita, né, a Jesus Cristo. Como é que a pessoa diz, não, eu respeito a Jesus Cristo? E se Jesus Cristo enviou a igreja com essa autoridade e o sujeito nega, né? Quer dizer que é incrível, né, essa cegueira. Por exemplo, com relação às imagens. Deus mandou fazer as imagens. Onde estava o irmão protestante na hora para aconselhar Deus a não fazer as imagens? Né? Onde você estava para dizer, não, Deus, não mande fazer imagem, não. Veja só que loucura. Onde estava, né, o irmão protestante, ou o pagão protestante, onde é que ele estava quando Jesus Cristo disse a Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Onde é que estava, né, o pagão protestante? Onde é que ele estava para dizer para Jesus Cristo, não faça isso? Onde é que você estava para aconselhar Deus a não mandar fazer imagem? Onde você estava quando Jesus Cristo deu autoridade à igreja? Né? Onde é que você estava? Estava no projeto do diabo. Estava no projeto do diabo. Porque Jesus Cristo disse, né, que plantou boa semente no campo. Né? Plantou boa semente no campo. Mas à noite veio o inimigo e plantou o joio. Né? Mais à noite veio o inimigo e plantou o joio. Então está aí o joio crescendo junto com o trigo. E no final da colheita, né, Deus vai enviar, né, os seus anjos, vai pegar esse joio, tacar fogo e separar o trigo do celeiro. Né? Simples assim. Quer dizer que o irmão pagão, quer dizer que o pagão, né, protestante, ele não crê em Deus. Ele não crê. Ele não teme a Deus. Quando ele vai contra as imagens, por exemplo, ele só falta dizer que Deus errou. Né? Mas por dentro dele fica dizendo, fica questionando, né? Por que Deus mandou fazer? Eles ficam indo contra a palavra de Deus. Mas por que Jesus Cristo deu a autoridade, né, à igreja? São Paulo diz lá em Gálatas, né, que por meio de uma revelação, ou seja, por meio de uma revelação, ele foi falar com os líderes da igreja para não estar correndo em vão. Né? Que sem a comunhão com a igreja, a corrida é em vão. Quer dizer que o sujeito é tão herege, tão pagão, que duvida, que pega tudo isso, né, bate num vidro e sai no outro. Zomba de Deus. Quer dizer que eles né, esses hereges, né, eles, né, se acham dignos de ir face a face com Deus. Para ele e Deus não há servos. Né? Deus não enviou ninguém, ele quer ir diretamente com Deus. Mas um sujeito desse vai ouvir de nosso Senhor Jesus Cristo, afastai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Porque eu enviei uma igreja e vocês rejeitaram. Né? Lá em Lucas 10,16, quem vos rejeita, me rejeita. E rejeita aquele que me enviou. E em Mateus
7, né, do 21 a 23, ele vai dizer, né, muitos vão dizer, mas Senhor, eu falei no teu nome. Ele diz, eu não conheço. Eu não conheço. Então, seja tratado como um pagão e um publicano. Seja tratado como um pagão e um publicano, esses que zombam de Deus, esses que não confiam, né, em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo enviou uma igreja e deu essa autoridade, essa é a minha fé, essa é a fé dos católicos, né? E quem quiser ser pagão, siga a sua vida de pagão, de publicano. Mesmo falando de Deus, a Sagrada Escritura vai falar claramente que é em vão, como disse o apóstolo Paulo, né? Teve essa revelação. Quer dizer que, se foi revelado a Paulo que a corrida sem a igreja é em vão, como é que um sujeito escuta isso, bate de um lado no ouvido e sai no outro, e levanta a cabeça e vai embora da igreja? Então é isso, meus irmãos. Esse é meu trabalho aqui, de ler as Sagradas Escrituras para meus irmãos. Foi essa missão que Deus me deu. Aí, com relação aos pagãos, né, aos publicanos, esses que não creem em Deus, esses que zombam de Deus, a gente tem paciência, né? A gente tem um pouco de paciência. A gente fala com um jeito aqui, às vezes meio grosseiro, mas faz parte, né? Jesus Cristo também foi, né, bem rígido com os fariseus, né? Bem rígido com os fariseus, que insistiam, temavam em não crer que ele era o Filho de Deus. Então, esses sujeitos de hoje, né, esses pagãos, quando eu digo assim, eu digo com respeito, né, de todo o meu coração, eu digo assim, para a palavra ser mais firme, né, esses camaradas insistem em negar a igreja de Cristo. Assim como os fariseus insistiram em negar nosso Senhor Jesus Cristo, esses pagãos de hoje, né, esses hereges de hoje, insistem em negar a igreja que Jesus Cristo enviou para a própria perdição. Como disse o apóstolo Pedro, né, em sua, né, segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Né, eles deformam as Sagradas Escrituras para a própria perdição. Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, peço a você que se inscreva. Deixa aí um comentário, né, compartilhe se for possível com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.